Plano de leitura bíblica anual dia 27. Lucas capítulo 20, do versículo 1 ao 26. A autoridade de Jesus é questionada. Certo dia, quando Jesus estava ensinando o povo no templo e pregando as boas novas, chegaram-se a ele os chefes dos sacerdotes, juntamente com os mestres da lei e os líderes religiosos, e lhe perguntaram: com que autoridade estás fazendo estas coisas? Quem te deu esta autoridade? Ele respondeu: eu também lhes farei uma pergunta. Digam-me, o batismo de João era do céu, ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos, do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos, dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque convencidos estão de que João era um profeta. Assim, responderam: não sabemos de onde era. Disse então Jesus: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. A parábola dos lavradores. Então Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a alguns lavradores e ausentou-se por longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores, para que lhe entregassem parte do fruto da vinha. Mas os lavradores o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou outro servo, mas a esse também espancaram e o trataram de maneira humilhante, mandando-o embora de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro, e eles o feriram e o expulsaram da vinha. Então o proprietário da vinha disse: que farei? Mandarei meu filho amado, quem sabe o respeitarão. Mas quando os lavradores o viram, combinaram entre si dizendo: este é o herdeiro. Vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim, lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que lhes fará então o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Quando o povo ouviu isso, disse: que isso nunca aconteça. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou: então, qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado essa parábola. Todavia tinham medo do povo. O pagamento do imposto a César. Pondo-se a vigiá-lo, eles mandaram espiões, que se fingiam justos, para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que o pudessem entregar ao poder e à autoridade do governador. Assim, os espiões lhe perguntaram: mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto, e que não mostras parcialidade, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Ele percebeu a astúcia deles e lhes disse: mostrem-me um denário. De quem é a imagem e a inscrição que há nele? De César, responderam eles. Ele lhes disse: portanto, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo. E, admirados com a sua resposta, ficaram em silêncio. Gênesis capítulo 35. O retorno de Jacó a Betel. Deus disse a Jacó: suba a Betel e se estabeleça lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Venham! Vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé da grande árvore, próximo a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos os que com ele estavam chegaram a Luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar construiu um altar e lhe deu o nome de Eu, Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele, quando fugia do seu irmão. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho, que por isso foi chamado Alon Bacute.
Depois que Jacó retornou de Padã-Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. E Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dou a você, e também aos seus futuros descendentes darei esta terra. A seguir, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falará, e derramou sobre ela uma oferta de bebidas e a ungiu com óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele. A morte de Isaque e Raquel. Eles partiram de Betel, e quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. E, enquanto padecia muito, tentando dar à luz, a parteira lhe disse: não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Já ao ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni. Mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada junto do caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sua sepultura Jacó levantou uma coluna, e até o dia de hoje aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Israel partiu novamente e armou acampamento adiante de Migdal-Éder. Na época em que Israel vivia naquela região, Ruben deitou-se com Bila, concubina de seu pai. Israel ficou sabendo disso. Jacó teve 12 filhos. Estes foram seus filhos com Lia: Ruben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Estes foram seus filhos com Raquel, José e Benjamim. Estes foram seus filhos com Bila, serva de Raquel, Dan e Naftali. Estes foram seus filhos com Zilpa, serva de Lia, Gade e Asser. Foram esses os filhos de Jacó, nascidos em Padã-Arã. Depois Jacó foi visitar seu pai Isaque em Manre, perto de Quiriate-Arba, que é Hebrom, onde Abraão e Isaque tinham morado. Isaque viveu 180 anos. Morreu em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados. E seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Gênesis capítulo 36. Os descendentes de Esaú. Esta é a história da família de Esaú, que é Edom. Esaú casou-se com mulheres de Canaã: Ada, filha de Elon, o Hitita, e Oholibama, filha de Aná e neta de Zibeão, o Eveu, e Basimate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Ada deu a Esaú um filho chamado Elifaz, Basimate deu-lhe Reuel, e Oholibama deu-lhe Jeus, Jalão e Corá. Esses foram os filhos de Esaú que lhe nasceram em Canaã. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e filhas e todos os de sua casa, assim como seus rebanhos, todos os outros animais e todos os bens que havia adquirido em Canaã, e foi para outra região, para longe do seu irmão Jacó. Os seus bens eram tantos que eles já não podiam morar juntos, a terra onde estavam vivendo não podia sustentá-los, por causa dos seus rebanhos. Por isso Esaú, que é Edom, fixou-se nos montes de Seir. Este é o registro da descendência de Esaú, pai dos Edomitas, nos montes de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú, e Reuel, filho de Basimate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefo, Gaetã e Kenaz. Elifaz, filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Timna, que lhe deu um filho chamado Amaleque. Foram esses os netos de Ada, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram esses os netos de Basimate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Oholibama, mulher de Esaú, filha de Aná e neta de Zibeão, os quais ela deu a Esaú: Jeus, Jalão e Corá. Foram estes os chefes dentre os descendentes de Esaú, os filhos de Elifaz, filho mais velho de Esaú: Temã, Omar, Zefo, Kenaz, Corá, Gaetã e Amaleque. Foram esses os chefes descendentes de Elifaz em Edom, eram netos de Ada. Foram estes os filhos de Reuel, filho de Esaú, os chefes Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram esses os chefes descendentes de Reuel em Edom, netos de Basimate, mulher de Esaú.
Foram estes os filhos de Olibama, mulher de Esaú, os chefes de Uz, Jalão e Corá. Foram esses os chefes descendentes de Olibama, mulher de Esaú, filha de Aná. Foram esses os filhos de Esaú, que é Edom, e esses foram os seus chefes. Estes foram os filhos de Seir, o Oreu, que estavam habitando aquela região: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Esses filhos de Seir foram chefes dos Oreus no território de Edom. Estes foram os filhos de Lotã, Hori e Emã. Timna era irmã de Lotã. Estes foram os filhos de Sobal, Alvã, Manaate, Ebal, Cefo e Onã. Estes foram os filhos de Zibeão, Aia e Aná. Foi este Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto, quando levava para pastar os jumentos de Zibeão, seu pai. Estes foram os filhos de Aná, Dizon e Olibama, a filha de Aná. Estes foram os filhos de Dizon, Endã, Isbã, Itrã e Querã. Estes foram os filhos de Ezer, Bilã, Zaavã e Acã. Estes foram os filhos de Dizã, Uz e Arã. Estes foram os chefes dos Oreus: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Esses foram os chefes dos Oreus, de acordo com as suas divisões tribais na região de Seir. Os reis e os chefes de Edom. Estes foram os reis que reinaram no território de Edom antes de haver rei entre os israelitas. Belá, filho de Beor, reinou em Edom. Sua cidade chamava-se Dinabá. Quando Belá morreu, foi sucedido por Jobabe, filho de Zerá, de Bozra. Jobabe morreu, e Uzã, da terra dos Temanitas, foi o seu sucessor. Uzã morreu, e Hadade, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avite. Hadade morreu, e Samlá de Masreca foi o seu sucessor. Samlá morreu, e Saul, de Reobote, próximo ao Eufrates, foi o seu sucessor. Saul morreu, e Baal-Anã, filho de Aqubor, foi o seu sucessor. Baal-Anã, filho de Aqubor, morreu, e Hadade foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Paú, e o nome de sua mulher era Meetabel, filha de Matrede, neta de Mesaabe. Estes foram os chefes descendentes de Esaú, conforme os seus nomes, clãs e regiões: Timna, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenais, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Foram esses os chefes de Edom, cada um deles fixou-se numa região da terra que ocuparam. Os edomitas eram descendentes de Esaú. Salmos capítulo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá, ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração, busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu tens sido meu ajudador. Não me desampares nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor, conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor. Seja forte. Coragem. Espere no Senhor. Por hoje é só.
Todos os dias vídeo novo no canal. Não esquece de deixar o seu like e compartilhar o nosso conteúdo cristão. Também não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber todos os dias uma dose da Bíblia Sagrada. Shalom Adonai.